Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando de museus como ambiente de cultura e também de pesquisa, com os professores Carlos Roberto Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, e a professora Solange Ferraz Lima, professora e diretora do Museu Paulista da USP. Professores, nós tocamos nesse ponto algumas vezes no bloco anterior, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os museus, principalmente o museu universitário, eles serem um ambiente ou centros de pesquisa. O primeiro, o quanto isso é importante dentro do ambiente universitário e dentro da questão museológica. Outra coisa, quanto o visitante tem noção disso. É importante que ele saiba disso também, que ele tenha essa noção que ele não está só no espaço expositório, mas que ele está no espaço de pesquisa, professor Brandão. Sim, eu acho muito importante, acho fundamental até para justificar nossa própria existência. Sim. Mas a questão dos museus universitários, eles têm realmente a pesquisa como um mote principal, né? E não são os únicos, mas tem uma preponderância desse tema. E não é a pesquisa só sobre o seu acervo, por exemplo, no caso do MAC, que é o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, não pesquisamos apenas a arte moderna e contemporânea, mas que pesquisamos também, por exemplo, a conservação dos materiais que suportam as artes visuais. Pesquisamos também sobre o nosso público, então, pesquisas de público, pesquisas em museologia. Então, tem uma série de temas que são pesquisados nos museus. Você fala um pouquinho dessa comparação entre os museus e os outros órgãos de pesquisa da própria universidade. No nosso caso da USP é muito interessante, porque nós temos 4 museus estatutários e temos áreas de pesquisa em departamentos das escolas de ensino e pesquisa que são sobre o mesmo tema, mas são complementares. Então, por exemplo, eu te dou um exemplo muito claro. O Departamento de Zoologia, ele faz pesquisa em zoologia. Sim. Mas não faz pesquisa com base em coleções seriadas, como o Museu de Zoologia faz. Esses dois enfoques de pesquisa, quando se somam, dão à Universidade de São Paulo um destaque muito grande. Sim, tanto que a zoologia é uma das áreas em que a Universidade de São Paulo se destaca internacionalmente. Foi feita uma pesquisa recente sobre quais as áreas, por área, quais são as universidades que mais se destacam. A USP foi apontada como destaque internacional na zoologia e na odontologia. Odontologia eu não conheço muito bem esse universo, mas na zoologia eu posso dizer que é muito pela complementaridade das pesquisas feitas nos museus e nos departamentos. Que é muito importante, não é isso, professora Solange? Quer dizer, essas pesquisas acabam também aprimorando outras dentro da universidade, né? Há um diálogo multidisciplinar aí, não há? Há um diálogo multidisciplinar, eu acho, entre departamentos, então isso que o professor Brandão aponta é importante. Então nós temos o MAC e o Museu Paulista, projetos com o Instituto de Física, então, com escolas da EASH, que estudam a questão de clima, com outros museus. Né? Temos um projeto temático que reúne os 4 museus, discutindo a questão do ciclo curatorial. Mas eu acho que a possibilidade, aí pensando na universidade, na formação mesmo, no nível graduação e pós-graduação, é que no ciclo dessa pesquisa, ou nesse ciclo curatorial do qual a pesquisa sustenta muito, existe um campo enorme para a formação. Então, na verdade, embora não sejamos, dentro da universidade, unidades de ensino, nós fazemos parte dessa função complementar, mas muito importante, que é permitir que alunos de diversos departamentos e diversas áreas possam participar e entender o que é um trabalho curatorial, porque ele é
transdisciplinar, ele não é só multi, mas Sim, ele muitas sim, vezes... verdade. O que é o transdisciplinar? É quando um saber depende do outro para seguir nas suas perguntas de pesquisa, né? Então, assim, nunca uma análise do Instituto de Física sozinho vai dar todas as respostas, elas precisam estar combinadas com as perguntas, seja da história da arte, seja da história, para que o resultado apareça. Então, é uma oportunidade que eu acho que só uma universidade que dispõe de acervos e de coleções em museus como museus universitários pode oferecer para a formação, porque é incrível. Nós temos, eu acho que no MAC acontece a mesma coisa, nós temos estagiários e bolsistas de iniciação que não são só da área de história ou da história da arte, Sim. mas que vêm do jornalismo, que vêm da engenharia naval. Então, assim... Educação isso física. da educação física. O que move esses alunos? Aqui é a pergunta bem básica, talvez até ingênua, mas o que move esses alunos de outras áreas a estagiarem no museu? Nós temos títulos muito sugestivos para as disciplinas, então eu acho que acaba atraindo a ideia da própria cultura material. Eu acho que o aluno que entra numa universidade, ele não demora muito a entender por que universidade é a universidade. Sim. Porque ele permite justamente esse trânsito e ele acaba, muitas vezes, se interessando por alguma coisa que ele não tinha nem ideia que existia antes de estar ali. Então, esse oferecimento do estágio, quando a gente faz a descrição do estágio, com que ele vai trabalhar, é alguma coisa que atrai muito o aluno, porque ele entra... O estágio é isso, ele tem uma preparação para a vida profissional também, para uma possibilidade de campo profissional de atuação. Sim, porque ele entra abre ali, caminhos. ele abre, porque ele está ali no dia a dia, né? Nas nossas rotinas, assim, os estagiários, eles acabam se integrando, né? Isso é interessante também, desculpe. Claro, não, por favor. Mas o aluno tem a possibilidade de fazer a mediação entre o conhecimento construído na universidade com o público. Isso é E importantíssimo. essa interface Né? é fabulosa para os Sim. alunos. Dão uma experiência de vida que ele vai poder aplicar em qualquer campo que ele for trabalhar. É uma formação muito mais do que profissional, uma formação pessoal, né? Exatamente. Sabe? Ela é muito mais ampla. Isso. Tá dentro disso que você... E é interessante que muitas vezes ela não é no seu campo específico Sim, de isso. atuação, mas é num outro contexto em que ele tem que aprender até mais, porque, por exemplo, um aluno da educação física vai fazer a mediação de uma exposição de arte contemporânea, ele está sendo desafiado ali a ampliar os seus horizontes, ampliar a sua visão, então isso é importante. Dentro disso, eu queria trazer um depoimento que a professora Solange deu um tempo atrás, para o Jornal da USP, no qual ela afirmou que uma coleção, só para retomarmos, como já tínhamos falado aqui rapidamente, que a coleção em um museu universitário é bem diferente daquela de um museu particular. Qual é essa diferença, professora Solange? Aí depois traz a professora eu acho que o professor Brandão no começo da fala, apontou isso, né? E isso é especialmente interessante de se tratar quando nós falamos de um museu de história, que muitas vezes se pensa um museu de história como aquele lugar em que você vai legar a memória ou vai deixar aqueles objetos. Sim, a memória, para nós, ela é um objeto. Sim. Né? E as suas expressões materiais também. É um objeto para que possamos discutir historicamente a formação dessa memória. Isso significa o quê? Que mesmo no Museu de História, mesmo no Museu de História como o Museu do Ipiranga, que tem uma longa história vinculada a uma narrativa sobre a formação do Brasil, né? Nós pensamos a formação dessas coleções a partir dos problemas históricos. Então, o que isso na prática significa dizer? Significa, inclusive, pensar historicamente para que serve um museu. Isso é uma reflexão. E para que, por exemplo, por que as pessoas decidem selecionar muitas vezes objetos da sua esfera privada, íntima, do seu cotidiano, para
deixar como legado para o museu? O que move as pessoas a fazerem isso? Isso é uma pergunta que tem um caráter histórico, antropológico também, e que nos fala muito sobre essa sociedade. O colecionismo, o próprio colecionismo, o hábito de colecionar, que é muito, muito presente desde sempre, mas e que foi ganhando contornos específicos no século XX, no século XXI, ele diz também muito sobre essa sociedade, sobre esses indivíduos. Então, essas são perguntas que cabem no Museu de História. Assim como cabem no Museu de História o papel dos retratos fotográficos, né, dos álbuns de família. Então, quando nós coletamos, quando nós incentivamos a doação e somos ativos na busca de coleções desse tipo, do que nós chamamos de uma fotografia vernacular, que não é a fotografia do fotógrafo artista, do fotógrafo profissional de fotojornalismo, e eu falo disso porque eu trabalho mais com cultura visual, é porque nós estamos interessados em entender que pistas esses álbuns de família, esses retratos nos dão sobre a maneira dos sujeitos se representarem. É que às vezes ou muitas vezes, é uma representação muito mais fiel dentro daquele quadro de... Não é uma coisa montada, não é uma estrutura, é mais natural. Se a gente pega... mais ou menos. Mais ou menos, claro. A performance ela está presente em todos os níveis. Sim, né? Então, é uma outra mediação, usando a expressão que o professor Brandão colocou. Da mesma forma de você estudar a história a partir ou das fontes oficiais ou das cartas. É uma outra vertente, mas são complementares, na verdade. São complementares. É uma forma de você ver a sociedade de uma forma mais ampla. Você eleger outras fontes e ampliar as fontes, né, incluindo aí fontes materiais, como fontes interessantes, passíveis, para as quais podemos fazer muitas e muitas perguntas. Então, o álbum de família, ele tem uma função. E é interessante pensar, né? Ele tem uma história, mas é interessante pensar o que é o álbum de família hoje, né, com o advento do celular e dos selfies. Quer dizer, a própria ruptura ou a mudança nisso também nos informam, né? E não só fazer a pergunta para a pesquisa, mas levar essa reflexão para o público, que eu acho que isso também é único nos museus. A relação do público com as fontes que motivam essa produção de conhecimento está ali. O público ele entra em contato com esse material. Então, trazer para o professor Brandão, essa relação com o público, professor, ela tem se dado de uma forma mais intensa e o público entende, participa mais nessa interação e de poder até questionar o trabalho de uma arte, como no seu museu, arte contemporânea, arte moderna. Sim, eu acho que são respostas que a gente busca do público e o público atende, mas a gente sente, por exemplo, nós temos um setor educativo que tenta atender um universo muito grande de públicos específicos. E que faz isso de um profissionalismo muito, muito grande, e a gente percebe que os públicos respondem, tanto que quando nós oferecemos cursos livres, todos estão sempre lotados. Por mais que a gente ofereça, abra vagas, nós não conseguimos atender todo mundo que nos pede atenção. Mas o que eu queria talvez destacar e pontuar é que a USP tem um conjunto excepcional de coleções. Se você for somar todas as coleções que nós temos, que vão desde a paleontologia até a arte contemporânea, passando por todos os segmentos da cultura material, é um conjunto inigualável. Eu não conheço outra universidade que tenha um conjunto tão potente quanto que nós temos. A gente luta com tudo o que você falou de reconhecimento, sustentabilidade, a gente também luta internamente na universidade. Nosso papel na USP não está pacificado, a nossa maneira de tratamento também não está ainda completamente resolvida. Nós temos desafios muito grandes. Então, eu acho que é importante até a nossa presença aqui hoje, nesse diálogo, é um diálogo dos museus com a própria universidade, dos museus e coleções. Eu não estou diferenciando. Sem distinção, né? Isso, porque tem muitas coleções em departamentos, não só coleções históricas que
tratam do desenvolvimento daquele departamento, daquela unidade, mas também coleções que são advindas de pesquisa, material de pesquisa gerado por coleções. Então, se você somar isso tudo, o patrimônio que a universidade tem é inigualável, mas poderia ser melhor valorizado. De que maneira, professor, e por que não foi valorizado ainda da forma adequada ou melhor? São razões históricas, realmente. Os museus, a maioria dos museus da USP nasceu fora da USP, Sim. foram incorporados. O próprio MAC é um. O próprio MAC é um deles. E entraram na USP quando já existiam departamentos daqueles temas. Então, sempre houve uma certa dificuldade de integração, mas que a gente nunca parou de lutar, né? E é uma luta cotidiana e que ainda não está resolvida. Eu acho que isso que é importante deixar consignado. Que Sim, nós precisa... temos uma frente, tem uma missão pela frente ainda. ainda. Uma missão. Tá? É por aí, professor Solange, quer dizer, para usar a expressão do professor Brandão, é uma luta cotidiana, uma missão a ser cumprida, mas que está caminhando, quer dizer, até para a aceitação, para o entendimento, e talvez aquela coisa que muitos possam perguntar de uma forma correta ou não, o quanto uma universidade precisa de museus. Né? Que esse é o papel da universidade, ter museus ou não. É isso que nós fazemos assim bastante cotidianamente. Explicar eu diria, o quão né? necessário isso é. Eu acho que quando eu falo, quando nós tratamos aqui para que servem essas coleções ou de que maneira ela transita nesse tripé que é da universidade, sim, já fica muito claro que nós temos a contribuir, que não somos uma duplicação daquilo que é produzido num departamento e que temos a contribuir numa forma muito especial de ensinar e de produzir pesquisa, né? Então, eu acho que é isso que caracteriza uma universidade, né? Porque é exatamente essa abrangência, essa possibilidade é o que ela oferece aos seus alunos e aos pesquisadores dos vários departamentos, né? Então, eu acho que esse reconhecimento é necessário. Eu acho que essa missão, assim como nós temos também essa missão voltada para o público, também de falar que o museu não se reduz a uma área expositiva, que ele tem muito mais a oferecer, isso eu acho que faz parte no nosso cotidiano, né? Sim, eu acho que é isso, né? Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho, né? E eu acho que quanto mais nós repetirmos isso, melhor, maior será o entendimento e mais abrangente. Eu acho que existem iniciativas muito interessantes de levar exposições e falar, como a própria área da reitoria, né? Que agora é uma área dedicada, tem uma área dedicada a isso, é um lugar muito estratégico, porque por ali passam dirigentes, né? De todas as unidades. Eu acho que são esses canais e essa oportunidade, como esse programa, né? E para nós é muito importante, de continuar divulgando a importância e o incrível patrimônio que a universidade tem, né? E que nós zelamos, né? Sim, sem dúvida, que há uma zeladoria. Há uma zeladoria. Curadoria significa isso, né? Exatamente. Isso, quer dizer, não é só o espaço de exposição, há todo um cuidado, toda uma preocupação. E aí eu queria ampliar um pouco para além dos muros da universidade, claro, falarmos de museu de forma mais ampla. O professor Brandão comentou que o número de visitação ou de visitações está aumentando, o que é uma boa notícia. Ainda estamos muito longe do que nós temos, por exemplo, em museus da Europa. Né? Se a gente para pensar no Louvre, que teve em 2017 8 milhões de visitantes... Quantos são franceses? É esse o ponto. Exato, era onde eu queria chegar. Sim. O que podemos fazer para tornar os museus brasileiros, museus importantes da universidade, fora dela, focos interessantes para a visitação do exterior? Também ser atração turística para cá. Que é exatamente isso, que a gente chega no Louvre, você vai encontrar todo tipo de pessoa, todo tipo de turista, e quantos são efetivamente? Tem vários franceses, também, mas a maioria provavelmente é de estrangeiro. O que podemos fazer para que o Brasil seja um foco interessante nisso? Acho que é um caminho de mão dupla, né? Eu acho que existe uma questão na própria educação, na valorização do patrimônio, da memória, que em outros países já atingiu níveis mais envolvidos do que nós, mas também o Louvre, por exemplo, ele oferece
para o seu público um serviço de altíssimo nível. Eu acho que os museus brasileiros ainda precisam também melhorar a maneira como tratam o seu público. Perdão da expressão, com ócio você acha, seria uma profissionalização maior dos museus? Poderíamos usar essa expressão? Então, dentro desse universo de 3.700 museus, a gente ainda não tem uma quantidade muito grande de museus bem preparados. Então, a maioria dos museus em cidades menores são museus pequenos, com pouca infraestrutura, com acervos não muito bem cuidados. Então, acho que nós temos ainda um caminho longo a percorrer para atingir um determinado nível que a gente pode estabelecer. Eu volto aqui ao início da nossa conversa. Nós precisamos de uma política de museu. Isso nos leva ao... Fechamos o ciclo. Precisa de uma política. Já estamos quase no final do programa, infelizmente, passou muito rápido. Mas a professora Solange só concorda para nós encerrarmos. É isso, quer dizer, fechando esse círculo. Precisa de uma política de fato incisiva nesse continuada. Continuada, isso, não aos soluços, né, como nós falamos. E eu acho que também a gente tem que pensar que museus, né, e toda atividade cultural, educacional, ela faz parte de algo mais amplo, né? Sim. Então, assim, a gente precisa pensar o que é a França, o que é a Inglaterra, o que é o Brasil. Acho que tem vários passos, né, também relacionados à saúde, à educação básica, à educação fundamental, moradia, transporte. A cidadania de uma forma mais ampla. Né? Então, faz parte desse quadro. Sim. Então, assim, no final de semana, que os museus podem ser visitados pela população local, como é o transporte público na cidade, para facilitar essa visitação. Quando você estava falando da Avenida Paulista, sem dúvida nenhuma, uma política de abrir a Avenida Paulista num domingo para a população foi fundamental para que os museus e as coleções localizadas ao longo da Avenida Paulista fossem conhecidas, né? Que é muito importante. Que é muito importante. Então, as coisas elas estão sempre... Mas isso também, desculpe complementar, claro, só escapa essas instituições que estão na Avenida Paulista. Se elas tivessem proposto para fechar a Avenida Paulista, elas teriam muita dificuldade. Exatamente. Então, exatamente. De novo, é uma política que vem... Tem que vir de cima e algo que facilite para todos. E a política, como o senhor falou, vocês falaram, uma política constante. Ela não pode continuar. Que dê segurança, né? Exatamente. Que possa aí sim e formar novos, ou melhor, formar público. Exatamente. E novas gerações que possam ir ao museu. É uma preocupação dos museus. A formação de público é uma preocupação nossa também diária. O que nos obriga a inovar, sempre. Porque são muitas as linguagens, né? E que elas escapam só do espaço expositivo, né? Então, eu acho que é lidar com outras linguagens também, é avançar na cultura digital. Então, acho que tem um compromisso com a inovação que é um pouco inerente a essa atividade, né? O diálogo está chegando ao seu final. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Carlos Roberto Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus, do Ministério da Cultura, e a professora Solange Ferraz Lima, professora e diretora do Museu Paulista da USP. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Nós te agradecemos. Agradeço também a oportunidade. Uma oportunidade muito importante. Muito obrigado e diálogo de volta na próxima semana. Até lá.